A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração, tua alma, tua vida. Estar bem consigo mesmo. Como é que é isso? Bem, quantas pessoas estão aí angustiosas, angustiadas, deprimidas, tristeza profunda. Tudo isso está lá dentro, amargurando, está lá maltratando. E Jesus pode entrar lá e libertar, tirar tudo isso. Como ele também pode operar no próprio corpo. O que importa, a princípio, é ouvir o que ele tem a dizer. Porque se o coração se abrir, ele vai entrar e vai fazer uma obra linda. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz: eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Queridos, e sabemos que Deus não é ditador, não obriga ninguém a nada. Mas ele enviou o seu filho ao mundo. A humanidade sabe. O calendário que nós vivemos é o do cristianismo. O momento em que o Filho de Deus veio ao mundo, dividiu os tempos. Então vamos a essa realidade. O Filho de Deus esteve neste mundo. Mas e aí? Ele deixou tudo, abandonou tudo? Não. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e foi enviado. Talvez você diga: mas como Deus olha para a terra, Deus está, se o mundo está do jeito que está, pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro, miséria, doenças, pragas, guerras, sangue derramado. A pergunta é: quem ouve a Jesus? Quem ouviu? Quem ouve agora? Tudo isso nós vamos contemplar na palavra viva de Deus. Agora vamos fazer a oração de abertura do nosso programa. É sempre uma oração de agradecimento. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Santo Espírito, que o Senhor seja engrandecido, pois onde houver um coração aberto para o Senhor entrando vai trazer paz, promover, Senhor, uma paz transbordante, abundante. Senhor, nós damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito, contemplando as tuas obras, contemplando a natureza, contemplamos, Senhor, a tua glória. Um Deus, um único Deus que criou este imenso universo, que enviou Jesus a este mundo, enviou o Verbo que se fez carne. A tua palavra veio ao mundo e se tornou um menino e um homem, e o Senhor então o entregou na cruz para a salvação do mundo. Pai, nós agradecemos acima de tudo pelo grande sacrifício do Calvário, onde o Senhor resgatou a humanidade, e cada um, Senhor, e vai recebendo a Jesus, vai chegando à tua presença. Como Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Pai, e nós agradecemos, porque sabemos que o caminho é a tua palavra, é Jesus vivo, que entregou a vida pela humanidade. Pai, nós agradecemos. Agradecemos desde o ar que respiramos, todas as coisas boas. O Senhor foi quem criou, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem abençoa, o Senhor tem todo o poder.
Pai, nós agradecemos os teus cuidados, o teu zelo, a tua bênção, agradecemos sim. Pai, nós damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos, o Sermão da Montanha, ele tem tanto material, tanto conteúdo de entendimento para a abertura assim dos horizontes, de portas, literalmente transformação. E nós não podemos deixar de observar pelo que essa realidade linda, linda, linda que Jesus trouxe. Bem-aventurado, feliz, quem se aventura e tem sucesso. Quem se lança é abençoado, porque o faz na presença de Deus. Porque com Jesus, certamente tem vitória, pois Deus abençoa. Queridos, há uma necessidade grande de pessoas. Nós temos uma escola bíblica às quartas-feiras. Temos uma escola bíblica, isso mesmo. O aprendizado da palavra de Deus, ele não só transforma, vamos dizer, uma pessoa que era rancorosa numa pessoa livre, liberta, cheia de paz, como ele cura, ele capacita para entrar no campo espiritual e tomar as suas bênçãos. Queridos, o diabo existe. E é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos ensina como vencer o mal. Então vamos ao Sermão da Montanha. Olha, o apóstolo Paulo escreveu numa das suas epístolas, as epístolas de Paulo estão todas no Novo Testamento, porque ele conheceu Jesus. Interessante, Jesus mostrou-se a ele. E ele então escreveu, inspirado por Deus, essas epístolas. E o apóstolo Paulo escreveu algo assim muito interessante, que não é do agrado de muitas pessoas, não. Imagina quem gosta de estar ouvindo as mesmas coisas. Nós vivemos a era da aceleração, nós vivemos a era do imediatismo, vivemos a correria, não é? E você imagina, então o apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Antes de iniciar o Sermão da Montanha, eu vou até mostrar essa parte para vocês. Está lá na carta aos Filipenses, que é muito interessante. Eu vou ler aqui. Carta aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses. Aí ele diz assim, olha só. Olha o que ele falou para a igreja de Filipos, os cristãos que haviam, né, as pessoas que haviam recebido Jesus através dele, do seu ministério. Aí ele escreve uma carta e ele inicia este terceiro capítulo assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. A princípio ele diz, olha, a tua alegria está em Deus, o Espírito de Deus habita em você, Deus te dá vitória, te alerta, né? Cuida de você, te ensina. Aí, ele logo a seguir escreve, não é? Ponto continuativo. Então, aí ele diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo, olha, quando se ouve alguma coisa, quando alguma coisa nos é falada, massificada, martelada ali, é para o nosso bem. Quantas vezes você já ouviu uma frase que é muito comum nas relações familiares, principalmente, de amizade? Eu te falei, não é? Não tem? Eu te falei, eu te disse.
Ou seja, por que não ouviu? Por que não deu atenção? Não é? Então, exemplo. Não faça isso, não faça isso. Isso assim você não deve fazer. Ah, já estou cansado de ouvir isso. Aí o diabo vai e tenta, surge uma oportunidade e faz. Aí vem as consequências. Mas assim, por que eu fiz aquilo? Aí quem alertou, se alertou bastante, vai dizer, eu vivia te dizendo isso. Eu te falei isso. Então, queridos, a Bíblia tem isso. Determinados alertas nós devemos estar ouvindo sempre e não cansar de ouvir. Há pessoas que quando ouvem uma pregação, não aguentam ouvir aquele texto bíblico uma segunda vez. Na Bíblia Sagrada, isso não vale. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é Deus falando com os filhos, alertando, ensinando, corrigindo e alimentando. A palavra de Deus é o alimento do espírito, da alma, vai alimentar a vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Por que Jesus disse isso? Porque o pão mata a fome imediatamente. Certo? Simbolicamente, é um alimento que de imediato já te dá a sensação de saciedade. Então ele disse, eu sou o pão da vida, ou seja, quem vai te alimentar sou eu. Quem vai tirar a tua fome sou eu. Essa fome de saúde, fome de paz. Fome e sede de alegria, de um sono tranquilo. Então Jesus, o Sermão da Montanha, nós já estamos há tempos contemplando, mas estamos vendo ponto por ponto, cada bem-aventurança. E é claro, como eu digo, é um leque, é abertura de horizontes, é para fazer realmente avançar. Avançar na saúde, fazer conquistas, deixando os erros para trás. Então ele diz, não é? Diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, esse ponto nós temos de observar e analisar. Que Jesus, antes de multiplicar pães e peixes, antes de sair curando as pessoas, ele ensinava. Os ensinamentos de Jesus, ensinamentos bíblicos, muitas vezes eles chocam com o próprio mundo. Muitas vezes eles chocam com conceitos da sociedade, com regras. Jesus vem e diz a forma como nós devemos viver. E isso para agradar a Deus. Então ele começou as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, Jesus trouxe o reino aqui a este mundo. Aí sim, expulsou demônios, afastou o mal, curou os doentes. Olha que maravilha! Um reino, poder de reinar. O reino tem a simbologia é poder, domínio. Quantas pessoas tombam, caem no fracasso. Recebo pessoas que têm reações espirituais de espíritos maus que foram pagos para levá-las à destruição total. Isso é real? Sim, queridos, isso é real. Mas a Bíblia explica. O Espírito de Deus te ensina como se deve fazer, como se deve agir. Você quer ver um exemplo? Quer ver? Amai a vossos inimigos. Olha que coisa séria. Uma ordem de Jesus. Como você pode amar uma pessoa que quer te matar? É que Deus amou o ser humano e entregou Jesus por ele. Se ninguém abençoar aquela vida, ela vai ficar dominada pelo mal. Sabe uma coisa que o diabo odeia? É quando alguém tem um coração bom e abençoa quem lhe faz mal. Isso mesmo. Pode imaginar?
Uma bênção sendo lançada numa pessoa que o diabo está usando. Olha que coisa séria. Então, quando alguém faz bem a um ser humano, tá? Isso é do agrado de Deus. E quando faz mal? Meu Jesus. Então, Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoas pobres de espírito estão em trevas. Mas há os pobres de espírito que já estão na luz e nunca se sentem fartos, tão cheios que não precisem buscar novamente a Deus. Pessoas perguntam por que os crentes, os evangélicos vivem na igreja? Por que vivem com a Bíblia na mão? Por que vivem orando? Sentimos a necessidade do Espírito de Deus, de ouvir as palavras de Deus. No mundo você escuta que matou, que roubou, que estupou, que fez isso, fez aquilo. Tudo obras do diabo. Na casa de Deus você ouve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí vem uma fé no teu coração. Aquela palavra ilumina você. Você acredita nela. Aí você aprende a andar com Deus. Ora, aí aquele espírito mal que vem para te destruir, ele te encontra iluminado. Ele te encontra literalmente nos braços de Deus. Como é que ele vai poder te atingir? Entendemos a diferença? Pois é, queridos. A Bíblia Sagrada é para ser praticada e vivida. A fé, ela vem ao coração pelos ensinamentos, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Até isso o Espírito de Deus se preocupou. O apóstolo Paulo escreveu e disse que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus e eu entendo. Coloco no meu coração. O coração de Deus se alegra. O Espírito de Deus se agrada. Então ele vem e trabalha na minha vida. Queridos, é uma vida prática, não é uma coisa teórica. Você imagina uma relação de casamento em que um recebe o amor do outro. Ora, o certo, o óbvio, seria, não é? Literalmente, vamos dizer, partilhar, devolver, se lançar, ou seja, retribuir. Retribuição. Poxa, você me fez tão bem, você me faz bem, então eu faço bem para você. No coração de Deus é assim. Se você leva Deus a sério, ele se alegra. Aí ele vem te confirmar, ele vem te abençoar. Isso é andar com Jesus. É fazer o que a palavra de Deus manda. O Espírito de Deus se agrada. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa que crê em Deus, que ouve a palavra de Deus, que não enjoa da palavra, ela mostra a Deus que ela precisa dele. Ela sente a sua pobreza espiritual e quer se enriquecer cada dia. Mas há pessoas que já não são assim. Não quero ouvir nada disso. Eu sou eu posso, eu tenho. Aí a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas que dá graça aos humildes. O que é humildade? Muitas vezes pessoas confundem tenebrosamente humildade com miséria. Ah, o fulano é humildezinho, porque a pessoa está vivendo na miséria. Não vamos confundir. A pessoa pode ser uma pessoa abençoada, ter bens, ser alguém literalmente, mas não ter orgulho no coração, nem do que é, nem do que tem, nem do que faz. Então ali está o símbolo da humildade. Humildade é simplicidade de coração,
sem orgulho, sem vaidade. O que é o ser humano diante de Deus, queridos? O ser humano está vivo. Muito bem. Morreu. O que acontece com ele depois das 24 horas da morte? Pensa. Mas há pessoas que... Não se choque, mas vamos a uma realidade. Tem gente que parece que pensa que quando vai ao banheiro, cheira jasmim. O banheiro pode ser super perfumado. Mas o que o corpo lança fora é porque não presta para o corpo. Mas estava lá dentro. Então vamos a uma realidade. Quando uma pessoa sente carência de Deus, necessidade de estar junto de Deus, quando ela não enjoa de ouvir a palavra de Deus, tem prazer em estar na casa de Deus. Você quer ver um exemplo? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas ele foi criado como uma criança normal, do povo judeu, né? José era um judeu, ele era da árvore genealógica de Davi, o José, o pai adotivo que Deus escolheu para ser o pai de seu filho. Maria era uma menina, uma jovem judia, né, do povo de Israel, maravilhosa. E Deus escolheu. Então vamos lá. E Jesus foi crescendo, crescendo. Quando Jesus estava com 12 aninhos de idade, Israel tem 7 festas. Deus é interessante, né? Ele queria o povo dele em festa o tempo todo. Lindo, né? Claro que trabalhando, cuidando das coisas da vida, né? Mas 3 são as festas principais. E a festa mais forte, né, que era a Páscoa, a celebração da Páscoa. E então iam todos a Jerusalém para a Páscoa, todas as caravanas, né, de todas as cidades da Judéia. E lá vai Jesus com 12 aninhos de idade, aquele adolescente, né? E a família participa da festa, aquela celebração linda. Tá bom. Passados os dias, terminada a festa, vão todos embora. Caravanas, famílias, todo mundo louvando, dançando. Aí, procuraram Jesus. Um dia de caminhada, nada. E aí, o outro dia, nada. Está todo mundo procurando Jesus. Cadê esse menino? Onde está esse menino? Onde está esse menino? Olha, gente, saíram procurando Jesus no meio de todos ali. Procura Jesus. Eram muitas caravanas, uma multidão. E não acharam. Voltaram a Jerusalém. Aí foram nas casas dos parentes. Não, o menino não está. Cadê? O que esse menino fez, meu Deus? Onde está esse menino? Ele é tão regrado, ele é tão tranquilinho. Aí, por último, sabe onde foram procurá-lo? No templo. Pois lá estava ele. Sabe o que Jesus falou? Meu filho, por que fizeste isso conosco, comigo, com teu pai? Ele disse, por que me procuráveis? Não sabias que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Olha a consciência de filho de Deus. Jesus não faltou com respeito, era obediente. Mas ele priorizava servir a Deus. Queridos, enquanto o ser humano não entender isso, não der o centro da sua vida para Jesus, que esteve no mundo e hoje está em espírito e pela palavra, infelizmente continuará sofrendo. Muito bem. Então, quando nós estávamos na primeira parte do nosso programa, falando do Sermão da Montanha, queridos, entre linhas, com toda a clareza, o que Jesus fala tem bênçãos abundantes. Sabedoria do céu, sabedoria de Deus, transformação para a vida das mais densas trevas para a luz brilhante do Senhor Jesus. É abrir o coração. Enquanto as pessoas pensarem que o Evangelho é uma religião, infelizmente, Jesus não vai ter espaço nesses corações. Muito bem, nós vamos agora falar com Deus. Queridos, quem crê em Deus é feliz. E você contempla essa natureza belíssima.
e sempre se reproduzindo com toda a fidelidade. Impossível não crer, não é? Respeitamos cada um, né? Os que não creem, os que têm os mais diversos credos, mas feliz é quem crê em Deus e que Ele enviou Jesus, seu único Filho, porque a humanidade sabe que o Filho de Deus pisou aqui na terra e que Ele foi ao Calvário, e ali tem muitas bênçãos. Ele sofreu para você ter vida abundante. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Pai Celestial, querido Deus, neste momento, Senhor, nós nos unimos, chegando diante do trono da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, das Tuas infinitas misericórdias, e sabendo que o Senhor criou o ser humano à imagem do Senhor, não para o fracasso, não para a derrota, não para os sofrimentos, não para a depressão, não para as angústias, não para o desespero, porque o Senhor enviou Jesus, o príncipe da paz, que enche o coração e dá a plenitude de paz. Nosso Deus, Pai, nós unimos a nossa fé. Vem agora, Senhor, com tua mão suave, vem para lavar esse coração, essa alma angustiada e aflita. Senhor, esse coração que estava machucado. Jesus, o Senhor é poderoso para curar feridas. Nosso Deus maravilhoso, o Senhor abraça quem ninguém quer abraçar. O Senhor levanta quem está caído. O Senhor é quem chama. O Senhor chama os pobres, infelizes, destruídos, desgraçados. E o Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor chama a alma aflita. O Senhor chama, Pai, os doentes. Jesus Cristo dá saúde. Jesus opera nesse corpo. Senhor, toca essa vida agora. Toca os olhos, Senhor. Senhor, um glaucoma. O Senhor é poderoso para abrir a visão, recuperar tudo que foi destruído, danificado. O Senhor é poderoso para curar, Senhor, as dores, arrancando-as completamente, tocando, Jesus, vértebra por vértebra, junta por junta. Senhor, a coluna. Senhor, vá movendo o teu espírito. O Senhor é poderoso para refazer a cartilagem que foi destruída, ressecada. O Senhor dá vida e vida em abundância. O Senhor enche o coração de paz. O Senhor arranca todo o mal. Nosso Deus opera agora do alto da cabeça à planta dos pés de cada um, despedaçando, quebrando cadeias, Senhor, arrancando e afastando todas as opressões. Esse espírito opressor, eu digo que saia, que vá embora, em nome de Jesus, e nós agradecemos. Pai, muito obrigado. Graças damos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final do programa. Muita paz no seu coração. Lembrando, temos a Escola Bíblica amanhã em 3 horários, 3 reuniões, 3 cultos, 7, 14 e 19. Meu abraço. Fique na graça e na paz. Muita paz no seu coração. Lembre-se sempre, Jesus é o príncipe da paz. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.